Fala, meus amigos do frio. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre câmara fria. Eu estou com o esquema elétrico básico de uma câmara fria aqui na nossa lousa. Eu vou explicar o funcionamento dele, vou explicar o funcionamento de uma câmara fria na teoria e depois eu vou mostrar o sistema da câmara fria com todos os seus componentes. Esse é um sistema pequeno, é um sistema de fácil montagem. Pode ser usado em qualquer câmara fria, qualquer tamanho de câmara fria, não importa o porte, você só vai ter que mudar o tamanho da contatora que ela aciona, né? Normalmente as câmaras frias elas vêm com um micromotor, então o micromotor você pode acionar ele direto com a chave, normalmente ele consome 0,9, 1 ampere no máximo. Porém, se a sua trabalhar com motores maiores, aí você vai precisar colocar uma contadora para acionar esses motores do ventilador, do evaporador também. Tá? O funcionamento de uma câmara fria ele é muito simples, apesar de diferir um pouco daquilo que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com o termostato ligando e desligando o compressor, agindo diretamente sobre o compressor. No caso da câmara fria, o termostato não age sobre o compressor. Ele vai agir sobre uma solenoide de linha, tá? Um registro tipo solenoide, abrindo e fechando essa solenoide. Então, o nosso contato normalmente aberto do termostato, e aqui eu estou trabalhando com um termostato digital, você pode trabalhar com TIC 17, que é da Fugauge, você pode trabalhar com um Carel, aí aquele que mais lhe apraz, que você gosta mais de trabalhar. Então, no contato normalmente aberto, isso quer dizer que quando a temperatura subir, ele fecha o contato para ligar o circuito. Quando a temperatura cai, ele abre o contato e desliga o circuito. Eu passo uma fase por este contato, alimentando a minha solenoide, e a outra fase vai direto para a solenoide. Lógico, se nós estamos trabalhando com um contator, com um termostato eletrônico, ele recebe também os 220 lá, para que ele possa funcionar. Então passamos uma fase por ele, alimentando somente a solenoide. Então, quando a solenoide é ativada, quando ela é ligada, ela abre o circuito, permite a passagem do gás. Quando ela é desligada, ela fecha o circuito e não permite mais a passagem do gás. Tá? Se o compressor estiver ligado e a solenoide fechar, nós teremos o recolhimento do gás para a unidade condensadora, ok? Que é o que acontece na parte de trabalho. Então, nós vamos trabalhar, isso aqui é um circuito, tá? Aqui nós temos um circuito a ser montado e temos um segundo circuito a ser montado, que é o circuito de proteção e o circuito que está conectado ao compressor, ao trabalho do compressor. Ele é composto normalmente por um pressostato de alta, um pressostato de baixa, um timer para descongelamento e é muito importante, se nós estivermos com câmara fria que opera no positivo, esse descongelamento se dá só pela ventilação. Então, apenas o fluxo de ar na evaporadora já promove esse descongelamento. Se nós estamos em equipamentos que trabalham no negativo, nós precisaremos aí de resistência de aquecimento, ok? Para que aconteça o degelo dessa evaporadora. Caso não tenha resistência, ela pode vir a bloquear e o seu sistema venha a falhar, venha a parar. Então, o timer para propiciar esse tempo de descongelamento e insere ligado à minha contatora. Por quê? Se o pressostato de alta ele abrir, ele atuar, ele desliga o meu compressor, protegeu o meu sistema.
Se o pressostato de baixa atuar, ele desliga o meu compressor, protegeu o meu sistema. Quando o timer atuar, eu posso atuar esse timer por desligamento do compressor. Então eu faço com que esse compressor permaneça aí 20 minutos, 15 minutos sem refrigerar para acontecer o degelo, ou eu desligo o compressor e ligo a minha resistência para aquecimento desse evaporador. Então todos esses itens desligam a contatora que está ligado ao nosso compressor. Qual que é o nosso intuito? Agora, a maneira que o circuito funciona. Nosso termostato atingiu a temperatura que escolhemos, ele desliga a solenoide. Quando ele desliga a solenoide, ele fecha o caminho do gás antes da expansão, antes da restrição. Ou seja, nós estamos recolhendo todo o gás no condensador. A nossa pressão de baixa tende a cair, ela começa a cair. Quando chegar na pressão escolhida, na pressão setada no pressostato de baixa, ele desligará a nossa contatora. E aqui é muito importante que o pressostato de baixa seja de rearme automático. Por quê? Quando a temperatura subir, o nosso termostato vai acionar a solenoide. Esta solenoide vai abrir o caminho de fluxo de gás. Esse gás, quando chegar no pressostato de baixa, vai fazer com que ele feche o circuito novamente e o compressor volte a operar. Certo? Então temos essa diferença. Em vez do nosso termostato atuar sob o compressor diretamente, ele atua indiretamente. Quem na realidade liga e desliga o compressor é o pressostato de baixa, fazendo assim com que o compressor sempre parta um pouco mais leve, sempre tem um pouco menos de pressão na partida dele, certo? Agora nós vamos dar uma olhadinha no circuito na câmara para entender como que isso funciona. A nossa câmara fria é um circuito dividido, ou seja, ela é similar ao circuito split. Nós temos uma unidade evaporadora dotada de ventilador. No caso desta aqui, um único ventilador, mas pode vir a ter 2, 3, 4, 5, 6 ventiladores para forçar o ar, tá? Então este equipamento dotado apenas de um. Tenho aqui o sensor do termostato, no nosso termostato, no caso um TIC 17, temos aqui o sensor no retorno. Por que no retorno? O ar entra pelo ventilador e sai na parte traseira do ventilador, na parte traseira do evaporador. Então esta câmara ela insufla lá nas costas dela, jogando o ar totalmente para baixo pelo fundo da câmara. Na parte de cima nós temos compressor, temos condensador também refrigerado por ventoinha, tá? Então este compressor também, esse condensador também tem ventoinha. Temos a válvula solenoide, que é responsável pelo controle liga-desliga dessa câmara, tá? O controle abre e fecha fluxo do ar, indiretamente o liga-desliga da câmara. Temos os dois pressostatos, tanto o pressostato de alta quanto o pressostato de baixa, e do outro lado temos o timer desta câmara. Aqui a contatora que aciona e desaciona o circuito, aciona e desaciona tanto o compressor quanto o ventilador do condensador. Nossa câmara ela está desligada no momento por temporizador do sistema. Então, este é o TIC 17, é ele que faz com que haja o controle de temperatura. O pressostato de baixa mantém ele desligado enquanto a pressão não subir,
ok? Então nós temos aqui uma pressão de trabalho. Essa pressão é controlada pelo pressostato. Então, se ela cair abaixo para esta câmara de 5 PSI, ele vem a desligar o circuito. O sistema está regulado aqui para 5 graus. Eu vou alterar o set point para que nós possamos desligar ela um pouco mais rápido. Então, ajustei o set point para 7 graus para que ela desligue um pouquinho mais rápido. E agora nós vamos aguardar o desligamento dela. Aqui a gente está com 7,4 graus já, então ela já reduziu bastante a temperatura. Tá o set point para 7 graus, então em pouco tempo ela vai vir a fechar a solenoide. Ela fechando a solenoide, nós vamos acompanhar a pressão para verificar o que acontece. Ela já fechou a solenoide 6,9, desligou a saída, então a temperatura ainda vai caindo um pouco, lógico, ainda tem um pouquinho de gás circulante. A pressão começa a reduzir, a nossa pressão estava em 14 PSI, ela vai reduzindo. Esse pressostato está setado algo em torno de 5 PSI e a hora que chegar nessa pressão o sistema irá parar. Tivemos a queda agora do circuito pelo pressostato para o compressor, para o ventilador do condensador e mantém-se o funcionamento apenas do ventilador do evaporador. Assim que a temperatura voltar a subir, ou seja, eu deixei com 2 recursos de retorno. Eu deixei ela com 2 recursos de retorno, um é por temperatura, 2 graus, então uma esterese de 2 graus, então quando a câmera chegar a 9 graus ela vai tentar o retorno. Deixei também um delay no sistema de 3 minutos, então mesmo a câmera chegando aos 9 graus, se não tivermos o delay de 3 minutos no circuito, ela não volta a operar, para a questão de proteger o compressor, ok? Quando ela for voltar a operar, ela abre a válvula solenoide, a pressão volta a subir, liberando o pressostato e o equipamento volta a partir o compressor. Espero que tenham gostado, espero que venha ajudar algum amigo aí que esteja necessitando de um pouco mais de conhecimento sobre câmera fria. Qualquer dúvida, posta nos comentários que a gente vai respondendo ou até grava um novo vídeo aí para ajudar um pouco mais. Até a próxima!